Pastor, nos últimos anos tem acontecido um fenômeno que tem ocorrido no mundo todo. Brasil, Estados Unidos, uma parte da Europa também tem acontecido, que é o retorno de protestantes para o catolicismo romano. Como o senhor explica esse moderno fenômeno de evangélicos que estão migrando para a Igreja Católica Romana? E por que os evangélicos estão fascinados pelo catolicismo? Em primeiro lugar, eu quero abordar essa questão por meio do entendimento da apostasia. Apostatar é desviar-se vagarosamente de Deus. A pessoa vai se desviando de pouquinho em pouquinho até que ela se afasta totalmente. Então, à primeira vista, eu trato isso como uma apostasia. Uma apostasia. Não meramente como uma migração que você faz de uma rede de internet para outra, ou de uma empresa de celular para outra. Mas eu vejo isso, acima de tudo, como uma questão de apostasia. E para se tratar de apostasia, quando se trata de apostasia, nós podemos dizer que a apostasia, na verdade, ela nunca deve nos pegar de surpresa. Ela não deve nos pegar de surpresa. Por quê? Porque nós encontramos isso por toda a Escritura. Você encontra isso no Antigo Testamento e você vai encontrar isso no Novo Testamento. Você encontra homens como Salomão apostatando da fé. Você encontra homens como Absalão. Você encontra homens como os filhos de Eli. Homens como os filhos de Arão. E você encontra tantos outros homens no Antigo Testamento que apostataram da fé. E eram homens que conheciam a lei, que conheciam Deus, que sabiam o que a lei, o que Deus requeria, como era que Deus queria que eles vivessem. Então, eles apostataram, mesmo conhecendo a Deus, mesmo estando ali no povo da aliança, eles apostataram de Deus. Quando você chega no Novo Testamento, você encontra também homens que apostataram da fé. Você vê Paulo falando sobre isso, Demas, que amou o presente século, né, e abandonou Paulo, Alexandre, o latoeiro, e alguns outros que também apostataram da fé. Nós podemos dizer que esse fenômeno, na verdade, ele não deve nos pegar de surpresa, porque as Escrituras já mostram isso claramente. Abandonar a fé bíblica por um cristianismo distorcido. Isso aí é um fenômeno que nós temos dentro das Escrituras e jamais deve nos pegar de surpresa. Outro ponto que eu quero tratar contigo a esse respeito é que esse fenômeno de cristãos migrando do cristianismo bíblico para um cristianismo distorcido também não é novo, está na história da igreja, quando nós temos, por exemplo, os gnósticos. Os gnósticos. Muitos entravam na igreja no século I, ouviam o evangelho, se convertiam e começavam então a propagar ideias completamente equivocadas, completamente distorcidas do cristianismo. Então os pais da igreja, o apóstolo João teve problemas com isso, os pais da igreja tiveram problemas com isso. Quando você chega a partir do século V, século VI, você começa a ver a própria igreja católica se desviar do cristianismo bíblico, daquele cristianismo zeloso como tinham os pais da igreja, para um cristianismo sincrético, onde eles começam a colocar no seu culto elementos de veneração a imagens, né, veneração a Maria e tantas outras situações que a gente encontra na própria história da Igreja Católica. Quando você chega na história da própria Igreja Evangélica, você encontra os Testemunhos de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia, os Mórmons, movimentos que saíram de dentro das igrejas evangélicas, das igrejas de matizes protestantes. Então, esse fenômeno ele não é nada novo também na história da igreja, nem é nas Escrituras e nem é na história da igreja. Outro ponto, eu colocaria como o terceiro ponto nessa resposta, é o real estado da igreja hoje. De que maneira a igreja se encontra hoje? Né? Então, o pastor Antônio Neto, ele tem um trabalho muito bacana no seu Instagram, e lá tem a caixinha de perguntas, e as pessoas fazem perguntas a ele, e essa semana, inclusive, fizeram a ele exatamente essa pergunta. E uma das partes da pergunta que fizeram a ele,
permita-me ler agora a você, é exatamente essa aqui, ó. Veja, enquanto os evangélicos fazem cultos com jogos de luzes, púlpito de latão, pregador de jaqueta e tênis all-star, e abraçam agendas progressistas, os católicos mantêm toda a sua tradição e símbolos intactos. Isso tem peso para quem é conservador. Então, aquele indivíduo que é conservador, que tem uma raiz conservadora, ele está numa igreja evangélica e de repente ele começa a ver a igreja, aquela determinada igreja, pintando suas paredes de preto, colocando uma iluminação dessas de show, né? Um som, uma banda, um tom todo emocional por trás da pregação, a fim de descaracterizar a igreja, aquele ambiente de culto, de reverência, e passa então a fornecer, a propor para essas pessoas um ambiente mais parecido com os ambientes do mundo, como teatros, cinemas, como uma boate, nós podemos dizer assim. Então, eles passam a oferecer esses ambientes para tentar quebrar esse ar de igreja, né? Esse fenômeno já existe nos Estados Unidos, já faz muito tempo que esse fenômeno existe nos Estados Unidos, e no Brasil, né, ele é um tanto novo, mas está aí. De fato, é um dos pontos em que aquele indivíduo que ele vem para uma igreja esperando sentar no banco de uma igreja e ouvir realmente louvores que adoram a Deus, uma pregação que adora a Deus, ou seja, uma igreja que tem a cara de igreja, e ele encontra de repente um ambiente que tem a mesma cara da boate da esquina. Entendi. E isso é preocupante. E aí é onde está o real estado da igreja. Mas isso, para mim, isso toca apenas na superfície. Isso, para mim, toca apenas na casca, na embalagem, não toca na essência. A essência, para mim, é que, e eu coloco isso como meu quarto e último ponto dessa resposta, é que é uma questão de conversão. Conversão. O indivíduo que sai de uma igreja onde a palavra é fielmente pregada e migra ou retorna, eu apenas creio que esse indivíduo de fato nunca se converteu. Ele se convenceu do evangelho, mas ele não se converteu ao evangelho. É o que o Dr. Martin Lloyd-Jones vai falar em seu livro Discernindo os Tempos, sobre os dois tipos de conversão, conversão espiritual e conversão psicológica. E na conversão psicológica é exatamente esse tipo de fenômeno que acontece. Esse tipo de conversão psicológica você pode ver claramente nas escrituras quando você lê a parábola do semeador. Você vê que uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu, que são os demônios, e comeram. Tiraram o evangelho. A outra parte cai nas pedras, não criam raízes profundas. Quando o sol bate, esquenta, morrem, porque não tem raízes. A outra parte caiu entre os espinhos, que Jesus disse são as preocupações desta vida, as ansiedades, o sufoco do dia a dia da vida. Como elas não conseguem, morrem sufocadas por isso. E tem a última, que produz a 30, 60 e a 100 por 1. Ou seja, veja, num universo de 4 lances de semente, apenas um frutifica, apenas um de fato se converte. E os outros? Bem, os outros ouviram, os outros se alegraram, inclusive, até se sentiram muito bem, mas não perseveraram, porque não tinham realmente raízes profundas em Deus. Nós podemos também usar o texto de Hebreus, capítulo 6, quando o autor aos Hebreus, ele nos traz aquele texto como uma advertência, como uma placa. E quando a gente olha para esse tipo de movimento de retorno, a gente percebe exatamente essas pessoas pisando novamente no sangue de Cristo. A gente percebe exatamente que a advertência do autor aos Hebreus era uma possibilidade e está acontecendo. Está exatamente acontecendo. Então, a minha resposta a essa pergunta antes é essa, que nós temos uma apostasia, isso não é nada novo, isso já aconteceu nas Escrituras, na história da igreja. Isso é causado, em partes, pela questão do real estado da igreja, isso pode ser causado por isso, mas principalmente isso é uma questão de conversão.
Se o indivíduo não se converteu, e pode-se dizer mais, não é só uma questão de retorno ao catolicismo. Tem os que retornaram para os mormons, tem os que retornaram para a Chama de Jeová, tem os que retornaram para o espiritismo, e assim sucessivamente. Porque é uma questão de conversão. Aqueles que de fato se converteram, eles vão procurar uma igreja, como diziam os reformadores, que pregue a palavra, que administre as ordenanças ou os sacramentos e que exerça a disciplina. Esses são os 3 elementos de uma igreja biblicamente sadia. E qual é o seu conselho para quem está sendo seduzido por essa ideia do retorno para o catolicismo romano e também para aqueles pastores que estão vendo alguns membros voltarem, né? Seja para o catolicismo romano, para os mormons, para as seitas? Primeiro, as pessoas que estão com essa ideia na cabeça, estão sendo seduzidas. Né? Eu cito Paulo, segundo aos Coríntios 13, quando ele diz: examinai-vos para ver se realmente vocês estão na fé. E a fé que ele trata ali é o conjunto de doutrinas legado pelos apóstolos. Como que você crê na doutrina apostólica e você volta para um movimento que acredita em salvação pelas obras? Como você crê na doutrina bíblica e volta para um movimento que acredita em purgatório, quando a Bíblia é clara em dizer que após a morte segue-se o juízo? Como você pode crer no evangelho bíblico e voltar para um movimento onde tem um homem o qual chama de pai, que é o Papa em italiano, pai? Quando Jesus mesmo disse: a ninguém chameis vosso pai sobre a terra, exceto o Pai Celeste. Ele estava falando em termos espirituais. Então, é examinar. Examine se você realmente está na fé bíblica. Minha segunda resposta aos pastores é simples: continuem pregando fielmente o evangelho. Continuem fielmente pregando a palavra. Não há outro meio. Não abra espaço para nenhuma modinha, nenhum modismo, nenhuma novidade. Olhe para a história da igreja. Tome como referências homens zelosos pelo evangelho. Homens firmes e homens fortes. Nós temos inúmeros nomes que poderíamos citar aqui. Então, o conselho é: volte, pregue a palavra. Mantenha-se na palavra. Essa é a resposta a essa pergunta. Amém.